tá? São Paulo agora ficará 52 dias sem jogar, né, por conta da pausa da Copa do Mundo. A gente já trouxe que a ideia é dar 5 dias obrigatórios das férias, porque não tiveram no início do ano. Aí o São Paulo vai colocar mais 10 dias a mais ali de folga, os jogadores vão poder descansar, se recuperar, viajar. O Arboleda, por exemplo, vai lá para o Equador, o Luciano deve ir lá para Anápolis, enfim, a galera vai reunir os familiares neste momento até para acompanhar os primeiros jogos da Copa. Depois voltam, fazem toda a preparação para a sequência da temporada. O São Paulo tem mais 20 jogos do Campeonato Brasileiro e pelo menos mais 2 de Sul-Americana. São as oitavas de final contra ou Grêmio ou Bolívar. Aí depois, se passar, terão 2 de quartas, 2 de semi e mais 1 de final. Não teremos tantos jogos assim, né? Até por conta da queda na Copa do Brasil. E aí o São Paulo vai ficar 52 dias ausentes. A ideia é 15 dias e depois trabalhar o restante desses dias, pelo menos 30 dias de trabalho com a comissão técnica, para depois voltar a campo. Por enquanto, a data base da CBF é o dia 22, o São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense. O jogo está marcado para o estádio do Morumbi, mas dificilmente acontecerá lá, a tendência é acontecer em Brasília. Então vamos ter esse período sem jogos do São Paulo Futebol Clube. Você vai torcer para a seleção brasileira na Copa do Mundo? Quero saber a sua opinião nos comentários. Bom, o Enzo Dias ficou pé da vida com a sua atuação na reta final da partida, mostrou indignação, ao menos, por conta do seu erro na reta final, né? Para quem não acompanhou o jogo, o São Paulo acabou tendo um bom primeiro tempo, né? Mais uma vez um bom primeiro tempo do São Paulo, criou alternativas, criou algumas chances. Acho que o Arthur perdeu um gol que não poderia perder. E, enfim, o Lucas Amon também teve outra oportunidade e tudo mais. O São Paulo ainda com dificuldades ainda, mas o mesmo roteiro de sempre. Faz um bom primeiro tempo. A diferença é que contra o Boston River conseguiu fazer 2 gols e no segundo tempo não tomar nenhum. Mas também contra o Boston River foi a mesma situação, de queda no segundo tempo. Aí o segundo tempo cai drasticamente, o adversário chega e ali, com 48 minutos do segundo tempo, você tendo uma pausa da Copa do Mundo, você não pode se dispersar dessa forma. O Enzo Dias acabou errando na saída de bola, acabou perdendo, gol do Remo, 3 pontos para o Remo, saiu da zona de rebaixamento, né? Se não estiver enganado, o Remo que está brigando ali contra o rebaixamento e fez com que o São Paulo não tivesse mais, se só tivesse pelo menos esse ponto, já seria vantajoso, mas pelo menos o São Paulo vencendo essa partida teria subido um pouquinho mais na tabela de classificação. Mas aí o Enzo Dias quebrou ali a placa sabe a placa de substituição do quarto árbitro? Ele estava ali, passou, quebrou, porque ficou pé da vida por conta do seu erro. E dentro do vestiário, de acordo com o que a gente conversou previamente com algumas pessoas, ele se desculpou pelo erro, ele estava muito bravo realmente por ter errado dessa forma. O elenco, obviamente, não o culpou sobre isso, tem todo o apoio, acontece, a gente erra aqui, faz parte, vamos no próximo. A gente vai tentar acertar, vamos descansar agora e voltar com tudo e tudo, todo aquele discurso, mas essa indignação por parte do Enzo Dias também acabou indo para o vestiário. Ele estava bem realmente, pelo menos isso, né? A gente reclama, às vezes a gente pode questionar a qualidade técnica do Enzo Dias, a sua titularidade, em muitas questões, mas acho que pelo menos esse fato de indignação de alguém que realmente sente essa situação, eu acho que isso a gente não pode negar. O Enzo Dias de fato sentiu e tem sido pelo menos um jogador que está se cobrando, pelo menos. Não é isso? Fechou? Bora lá! Caleri atingiu o maior jejum na carreira na partida contra o Remo e meio também a renovação de contrato, né? Caleri entrou em campo com 10 jogos sem balançar as redes e ele chegou à marca de 11 partidas. Essa é a maior seca de gols na história do Jonathan Caleri como atleta profissional. Ele também teve 11 jogos no início ali da sua passagem no São Paulo em 2016 e também teve o mesmo jejum de jogos na temporada 16 e 17, entre os anos de 16 e 17, também na sua primeira temporada com o West Ham. Depois ele não teve uma marca tão expressiva sem balançar as redes, 11 jogos. Agora o capitão do São Paulo, que agora na pausa da Copa do Mundo deve retomar as conversas ali para renovação de contrato. Do que a gente soube, tinha já um acerto verbal, era só uma questão de sentar para conversar
para definir ali os últimos termos e cláusulas para poder fazer essa assinatura. O Jonathan Calleri deve renovar o seu contrato com o São Paulo até 2028, com a possibilidade de prorrogação por mais um. A gente espera que o Jonathan Calleri descanse bastante, né? Torça ali para a Argentina. A Argentina vai cair cedo, viu, Calleri? Queria te falar nada, não. Mas a Argentina vai cair cedo, mas torce lá, vai esfriar a cabeça, vai ficar tranquilo, vai tentar recuperar as energias, que eu tenho certeza que contra o Atlético Paranaense já vai voltar balançando as redes. Calleri que precisa, a gente precisa do Calleri esse ano, mais do que nunca. A gente precisa daquele Calleri do início, que estava fazendo gol adoidado. Agora vive um pequeno jejum, mas eu tenho certeza que logo, logo voltará a balançar as redes. Tá comigo nessa? Quero saber a sua opinião nos comentários. Ó, seguinte, o Hugo voltou a jogar depois da final da Copinha de 2025. A gente está falando de mais de um ano, quase um ano e meio depois que ele volta a atuar em uma partida. O Hugo ele passou por uma lesão grave de LCA desde aquela final e vinha treinando com o grupo. Vamos trazer um pouquinho sobre o que o Dorival pensa sobre o atleta, o quanto ele gosta do atleta e trazer um pouquinho dessa sua trajetória. Depois da final da Copinha ele teve essa lesão diagnosticada, ficou o ano de 2025 inteiro se recuperando dessa contusão. Até do que a gente tinha de informação prévia e, pô, as coisas acontecem, né? O Zubeldia era o jogador que o Zubeldia mais entendia que estava pronto. Que o Zubeldia, de fato, utilizaria bastante o Hugo, porque ele gostou bastante do Hugo, entendia que o Hugo estava pronto para poder jogar. Só que aí teve essa lesão, acabou ficando fora. Ele já se recupera dessa lesão no ano passado, só que num processo parecido com o Calleri. Os dois estavam prontos para jogar os jogos no ano passado, só que o São Paulo preferiu segurar um pouquinho até depois da queda da Libertadores. O Paulo falou, não, vamos segurar, vamos deixar eles trabalhando normalmente, vamos ter calma para eles voltarem em 2026. E aí o Hugo, na primeira partida contra o Mirassol, é relacionado, só que com o Crespo entendia que ele era mais primeiro volante e que ele tinha outras opções para poder atuar nesse setor. Então ele treinava, mas ainda não tinha a oportunidade de poder mostrar serviço. O Roger começou também aos poucos a tentar lapidar o atleta, mas também não conseguiu dar esse espaço. Já o Dorival Júnior, quando ele chega, esse meio-campista aqui é do estilo que eu gosto, ele é alto, ele é físico, só que ao mesmo tempo ele é técnico, ele tem controle. Então, assim, um dos nomes que o Dorival gostou bastante nestes primeiros dias de São Paulo é o nome do Hugo. O Dorival, ele gosta de meio-campistas, né? Ele gosta de características diferentes de meio-campistas. Então, quando ele olha o Hugo, ele fala, poxa, é alguém que eu posso utilizar, é um jogador interessante para eu ter aqui dentro do meu plantel. Então, o Dorival gosta bastante do Hugo, entende que o Hugo pode ser também um carregador de bola, ele tem características ali próximas a Danielzinho e Marcos Antônio com a bola no pé, só que ele é mais alto, ele tem um arremate de fora da área, ele é um jogador que também tem um físico, então em termos de potencial, ele pode se tornar um jogador mais completo do que esses dois citados. Tudo isso estou trazendo do que eu ouvi de algumas pessoas referente a essa situação do Hugo e do que enxerga o técnico Dorival Júnior sobre esse jogador. Agora vai ter a intertemporada, na volta da Copa do Mundo, é possível que o Hugo comece também a ter mais espaço, mais chances. O Dorival gosta bastante do jogador, tanto é que, é só você pegar as listas, o Hugo esteve entre os relacionados em todos os jogos do Dorival. E nos outros técnicos isso não acontecia, ele revezava muito. Um jogo ele jogava, ele era relacionado, outro nem tanto, e o Dorival tem dado esse respaldo e tem gostado bastante do jogador. Olho nele, que depois dessa pausa da Copa do Mundo é bem possível que ele tenha mais oportunidades com o técnico. Mas história legal do Hugo, voltou a jogar, acho que foi talvez uma das poucas boas notícias nesse período, nesse jogo, tá? O que você acha do Hugo? Sua opinião nos comentários. Bom, seguinte, o que falta para eu trazer? Já falei sobre o Hugo. Sobre o Rian, só um pitaco sobre o Rian, mesma coisa do Hugo, tá? O Dorival, ele quer trabalhar um pouquinho com o Rian, ele está respeitando esse processo que foi implementado pelo São Paulo dele ficar mais no sub-20, mas ele já ouvia falar do Rian e ele quer dar um pouquinho de uma situação mais especial também para o Rian Francisco. Bom, Cédric Soares e Luan
Eles estão fora dos planos? Como é que tá essa história? A gente achou estranho, né? Em um primeiro momento os dois ficarem de fora até dos relacionados, e a gente espera, o São Paulo manda o material no grupo da imprensa, que aí ali tem uma atualização de lesionados. Eles não estavam na lista de relacionados, na lista de lesionados. Então quando eu olhei e falei, poxa, se eles não estão na lista de relacionados e não estão na lista de lesionados, vamos apurar para entender o que aconteceu. E foi uma decisão realmente técnica. Tanto o Cédric Soares quanto o Luan, a decisão partiu do Dorival Júnior de não dar essa minutagem para os dois até do banco. O Luan muito por uma questão característica, né, gente? Eu até contei no início, quando o Dorival chega, que eu queria ver essa situação do Luan. O Luan, ele foi escanteado pelo Dorival Júnior na primeira passagem, né? O Dorival não utilizou o Luan, o Luan e o Jackson Mendes naquela ocasião. E aí eu falei, vou ficar de olho nessa história, porque as características que o Luan entrega, o Dorival não curte muito. E ele até chegou a jogar um outro jogo, chegou a entrar, só que aí depois, olha aí, o Hugo tá tendo oportunidades, o Negruti chegou a entrar na outra partida, porque o Luan tem características que o Dorival entende que pro futebol que ele pretende para meio-campistas neste momento, ainda não está sendo necessário. Ou aquele jogador físico que o Dorival quer, o Luan não está entregando neste momento. O Luan, ele é resiliente, ele vai continuar trabalhando, tanto é que eu trouxe a informação de que o Luan quer realmente buscar esse espaço, esse desafio de, entre aspas, ter uma segunda oportunidade de conquistar o Dorival, porque na primeira passagem o Dorival não deu essa minutagem para ele. Então, o Luan está com esse objetivo de fazer poder acontecer nesses últimos 6 meses para poder, de fato, ter o seu contrato renovado, mas é bem possível também que ele não tenha esse contrato renovado, porque o Dorival não gosta tanto, né, das características que o Luan tem nesse momento. Já o Cédric Soares, aí vem uma informação, algumas pessoas dentro do São Paulo já confirmam que existe sim a possibilidade do Cédric acabar saindo no meio do ano. Ele não tem ainda sondagens de alguns clubes para poder sair, mas apesar de estar feliz com o ambiente e tudo, o Cédric quer jogar, ele está num momento importante da carreira, onde ele está vendo que ele não é mais uma opção importante, e ele está vendo com bons olhos um retorno para Portugal. Só que, repito, essa decisão ainda está partindo e estudada pelo staff do Cédric do que propriamente ainda chegando algo concreto. Pode ser que eles até queiram ir para Portugal, só que não chegue proposta, que eles queiram sair, só que não chegue nenhuma proposta. Então, vai começar a ser trabalhada essa possibilidade de saída, está sendo estudado. O Cédric agora vai pegar férias, deve voltar para Portugal, vai se reunir com a família, vai conversar com a família, porque ele também já viu que ele se tornou uma terceira opção de novo. Virou o Lucas Ramon titular, pelo menos por enquanto. O Dorival quer trabalhar o Moreira. Eu até questionei, fui perguntar. O Moreira, com o Dorival, só está trabalhando de lateral. O Dorival não colocou o Moreira para atuar no meio-campo. Ele tem feito um trabalho com o Moreira apenas de lateral e como lateral reserva. Além disso, ele entende que tem uma qualidade técnica também muito boa do Igor Felisberto. Então, nesse primeiro momento, o Dorival gostaria de trabalhar com esses 3 laterais. Lucas Ramon, Moreira e Igor Felisberto. Lembrando que, pelo menos por hora, o Mike também está fora dos planos. Então, sobre Luan, sobre Cédric, é mais ou menos nesse cenário. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, mas pelo que eu sei, conheço e feeling, o Cédric tem boa possibilidade sim de acabar saindo, muito mais partindo dele do que algo concreto que chegou até agora, e o Luan acredito que numa permanência, numa resiliência para tentar buscar esse espaço com o Dorival Júnior. Enfim, o que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião. Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo e hoje vamos conhecer juntos o zagueiro Domingos Duarte, zagueiro que o São Paulo tem no radar e pode virar reforço nessa próxima janela. Vamos conhecer o atleta, ver alguns lances e trazer informação para vocês aqui nesse vídeo. Sendo assim, já te convido para subir o likezão, se inscrever no canal, que é muito importante aí para o nosso trabalho, e se possível também dar aquela hypada no vídeo e compartilhe o nosso conteúdo. Vamos lá então conhecer o zagueirão Domingos Duarte, zagueiro que vai ficar livre no mercado. Ele está atualmente no Getafe, lá da Espanha, e é um português, tá? Vamos lá, lances aí do zagueirão, e já fazendo um gol aí, ó, o zagueirão que pode pintar no São Paulo, tem uma altura interessante, 1,92 m de altura, e é o zagueiro aí que o Dorival Júnior também deu o aval para o São Paulo contratar. Informação, quem passou primeiro foi o Nicola, ele soltou a notícia e o São Paulo aí tá vendo possibilidades em contratar esse zagueiro. Aí um lance de ataque, ele desarmando.
Foi bem na bola ali o zagueirão, né? Lance de saída de bola, fazendo um lançamento. Será que é um zagueiro construtor? Eu, sinceramente, não conheço muito bem esse zagueiro não, tá, rapaziada? Um zagueiro bem altão, né? Você vê a postura física ali do zagueiro, né? Interessante. São Paulo geralmente só tem zagueiro baixinho, né? O máximo é 1,88. Geralmente quando tem, né? Ultimamente aí. O Alan Franco é baixo, o Sabino não é tão alto. Eu acho que o mais alto que tinha era o Ferrarese, se eu não estiver enganado. O Arboleda acho que não bate nem 1,90, se eu não me engano. Alguns lances aí, ó. Parte defensiva, né? Desarmando. E pelo que eu vi, rapaziada, o Flamengo, há 2 anos atrás, estava tentando contratar esse zagueiro. E não conseguiu. Tava bem perto de fechar lá com o Flamengo, tá? E acabou que não aconteceu. Isso tem 2 anos atrás. Hoje o zagueiro tem 31 anos de idade. Já tem uma idade um pouquinho já ali nos 30, né? Mas para zagueiro, eu não vejo como um problema, né? 31 anos, tá? Não vejo assim como um problema. Zagueiro dá pra ter essa idade, né? Muitos começam até se destacarem mais nessa idade, né? Chegando em 28, 29, daí ainda pega 30, 31 anos, ainda bem, né? Fisicamente bem também. Tomara que seja um caso dele, né? Olha a diferença de altura dele para os demais jogadores, né? Isso é interessante. São Paulo precisa disso, né, mano? Tem um zagueiro mais alto no time, né? Faz muita diferença. E o São Paulo vem sofrendo muito ultimamente, né? E dá pra ver que ele faz bastante lançamentos, né? Olha lá, visão de jogo. Olha a jogada aérea. Afastando, olha lá. Olha a impulsão do cara, a diferença, né? Interessante, galera. Ele vai ficar livre no mercado. Pelo que eu vi de informações, o Getafe não vai renovar com ele. Tem ele e mais um outro jogador lá que não vai renovar. Deixa eu até ver aqui se eu tenho aqui a informação. Eu esqueci o nome do outro jogador que vai ficar livre. A gente pode até ver também se pode ser uma peça aqui pra gente, que é o Diego Rico. Não sei se é bom jogador, vou até puxar aqui depois para conhecer um pouquinho esse atleta. Mas o Getafe da Espanha decidiu não renovar tanto com o Domingos, né? E também esse jogador aí, o Diego Rico. Vamos dar uma olhada depois aqui nesse vídeo também se esse Diego Rico seria uma boa aí, tá? Mais alguns lances aí do zagueirão, né? O camisa 6, né? Geralmente camisa 6 é a lateral esquerdo, mas ele usa 6 ali como zagueiro. A saída de bola, já levantando a cabeça pra sair jogando, ó. Apesar da altura, né, rapaziada, ele mostra uma certa técnica, né? Isso é interessante também, né? Olha lá, ó, carregando a bola, condução, visão de jogo, lançamento. Interessante, hein? É que assim, né, rapaziada, olhando lances assim, né, melhores momentos e tal é uma coisa, outra coisa é você ver o jogo mesmo do atleta, né? Mas nesses lances mostra que é um jogador interessante, né? Um zagueiro que tem habilidade, olha lá, carregando, ó. Geralmente zagueiro muito alto é meio durão, né? Não tem muita técnica. Ele não, ele mostra uma certa diferença aí, né? Olha lá, ele já pega a bola, já ergue a cabeça e já lança, ó, já dá o passe. Desarmando, ó. Confesso que agradou, galera. Diferente dos nomes que vem surgindo ultimamente, né? No São Paulo. É um que dá uma certa agradada aí, né? Tá tirando, ó. Mostra ser um zagueiro bem posicionado nos lances também, interessante. Chamou atenção, hein, tropa? Chamou atenção, hein? Olha lá de novo, ó, no meio de campo, conduzindo a bola. Ergue a cabeça, visão de jogo, lançamento. Desarmando agora, ó. Parece um zagueiro bem esperto, né? Bem inteligente. Olha, bacana. Bom, vamos dar uma olhada agora aqui no Transfermarkt, conhecendo um pouquinho o zagueiro, né? É um português, né, de Portugal, 31 anos de idade, avaliado em 800 mil euros. É engraçado, né, que a informação que tem é que ele não vai renovar, né? A informação que surgiu é que não teria renovação desse jogador, do Domingos Duarte, mas aqui no Transfermarkt... Ah, não, tá certo. Eu tô viajando, tava achando que era 28 ali, mas tá certo. O contrato dele vai até junho agora, tá? Junho de 26. E vai ficar livre no mercado, tá certinho, é isso mesmo, rapaziada. Então o Getafe não vai renovar com ele, fica livre. É um jogador que sempre atuou ali, né, na grande maioria em Portugal e somente nesse momento agora, né, que foi em 2019, que ele foi lá pro Deportivo, lá da Espanha, né, depois pro Granada e depois aí pro Getafe. Mas a base da carreira dele foi lá no Sport de Portugal, ficou lá bastante tempo, né, um jogador que, olhando a ficha dele, pessoal, o que chama atenção é que é um jogador que ele dura onde ele tá, né? Ficou um bom tempo lá, né, no Sporting de Portugal.
no Getafe, lá tá há bastante tempo também, foi em 2022, tá até hoje. É um jogador que não fica trocando muito de clube, né? Isso é um ponto positivo também. Vamos dar uma olhada aqui no histórico de lesões. Histórico de lesões, não tem lesões, hein, cara? Olha, ele só teve uma lesão, cara, interessante, hein? Teve somente uma lesão lá no Granada, que ficou 4 dias em 2020. Caramba, super interessante, hein, mano? O problema é quando vem pro São Paulo, né? As lesões aparecem no São Paulo. Então, é um zagueiro que joga pelo lado direito, mas também joga pela esquerda, tá? O Diego Rico, rapaziada, esse aqui é um lateral esquerdo, tá? Joga de zagueiro também. De lateral esquerdo, o São Paulo tá tranquilo, né? Não deve contratar, então esse Diego Rico aí não interessa pra gente. Mas o Domingos Duarte aí, ó, interessante, hein? Nome que o Flamengo queria um tempo atrás, 1,92 m, não tem lesões, ficando livre, olha, é um nome que eu acho que São Paulo deveria sim tentar aí, de fato, contratar. E aí, você curtiu esse nome? Quero muito a sua participação aqui no vídeo. Deixe seu comentário, rapaziada, e até a próxima. Lembrando, tá? Fala aí, pessoal, estamos de volta para mais um vídeo e hoje vamos conhecer juntos o zagueiro Domingos Duarte, zagueiro que o São Paulo tem no radar e pode virar reforço nessa próxima janela. Vamos conhecer o atleta, ver alguns lances e trazer informação para vocês aqui nesse vídeo. Sendo assim, já te convido para subir o likezão, se inscrever no canal, que é muito importante aí para o nosso trabalho, e se possível também dar aquela hypada no vídeo e compartilhe o nosso conteúdo. Vamos lá então conhecer o zagueirão Domingos Duarte, zagueiro que vai ficar livre no mercado. Ele está atualmente no Getafe, lá da Espanha, e é um português, tá? Vamos lá, lances aí do zagueirão, e já fazendo um gol aí, ó, o zagueirão que pode pintar no São Paulo, tem uma altura interessante, 1,92 m de altura, e é o zagueiro aí que o Dorival Júnior também deu o aval para o São Paulo contratar. Informação, quem passou primeiro foi o Nicola, ele soltou a notícia e o São Paulo aí tá vendo possibilidades em contratar esse zagueiro. Aí um lance de ataque, ele desarmando, foi bem na bola ali o zagueirão, né? Lance de saída de bola, fazendo um lançamento. Será que é um zagueiro construtor? Eu sinceramente não conheço muito bem esse zagueiro não, tá, rapaziada? Um zagueiro bem altão, né? Você vê a postura física ali do zagueiro, né? Interessante. São Paulo geralmente só tem zagueiro baixinho, né? O máximo é 1,88 m. Geralmente quando tem, né? Ultimamente aí. O Alan Franco é baixo, o Sabino não é tão alto. Eu acho que o mais alto que tinha era o Ferrarese, se eu não estiver enganado. O Arboleda acho que não bate nem 1,90 m, se eu não me engano. Alguns lances aí, ó. Parte defensiva, né? Desarmando. E pelo que eu vi, rapaziada, o Flamengo, há 2 anos atrás. E aí, pessoal, tô aqui para gravar um vídeo sem roteiro, porque eu acho que você deve estar com o mesmo sentimento que eu tô e que muitos amigos são paulinos devem estar nesse momento. Você tá cansado de ver jogo do São Paulo, fala a verdade. Você tá se sentindo aliviado de ter essa pausa para a Copa, né? E, cara, isso não é motivo de orgulho nenhum, né? A gente tava contando as horas, assim, para ter essa pausa. A gente brinca aqui, fala dessa relação tóxica que a gente tem com o São Paulo. Mas é verdade mesmo, se você for ver, é uma realidade, cara. A gente mudar de time a gente não muda, né? Porque a gente troca de emprego, troca de casa, sei lá, relacionamento, um monte de coisa, mas de time a gente não troca. Só que tá fazendo mal pra caramba pra gente, né? O futebol é pra ser um negócio divertido, é pra ser um negócio assim, pra gente descontrair. E cada vez que a gente vê o São Paulo, que a gente escuta notícia do time, do clube, coisas relacionadas, ou jogos do São Paulo mesmo, assim, a gente sente um baita de um desânimo. E conversando com outros amigos são paulinos, assim, eu acho que a sensação é a mesma. Que bom que veio essa parada, essa pausa para a Copa do Mundo, né? Pra gente poder dar um tempo para dar uma descansada. Esse vídeo aqui tá sendo gravado depois do São Paulo perder para o Remo, penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Mas serve para qualquer momento do ano que você abrir isso aqui. Se você estiver assistindo isso aí no final da temporada, no começo da temporada seguinte, no meio da temporada, isso aqui serve para qualquer momento. Porque o filme que o torcedor são paulino vem assistindo há muito tempo é o mesmo, né? É previsível, é tudo muito igual. A gente falou lá na Arquibancada Tricolor hoje sobre esse pós-jogo do São Paulo, mas se você pegar a mesma análise, ela serve para qualquer jogo aí que você viu no Brasileirão ou na temporada toda. Um time que não consegue concretizar a breve superioridade que tem nos jogos, ele até cria alguma coisa, mas não consegue concretizar em gols. É um time que não consegue matar jogo, não consegue fazer mais do que um gol por jogo, né? Quando faz com muito custo, sempre toma gols. É um time que já
parece que cansa, né? Logo depois da volta do intervalo, já volta cansado, dá campo para o adversário e toma gol no final. E o time do São Paulo, além de tudo isso, ainda facilita porque dá de presente os gols, né? Muitos gols que o São Paulo toma hoje são dados de presente para o adversário. Só que tudo isso aqui a gente fala muito do que está no campo, né? Então, jogadores, muitos meia-boca. Vou usar a minha carta da idade aqui para dizer, né? Eu tenho 45 anos, tive a felicidade de ver na minha adolescência o time do São Paulo com o Tele Santana, que me formou como torcedor são paulino, ganhando tudo. Depois vi o São Paulo ganhar um tri brasileiro, ganhar mais um Mundial, uma Libertadores, ganhar tudo que você possa imaginar que o São Paulo pudesse ganhar, eu tive a felicidade de ver. Então é natural que, para a minha idade, a régua esteja sempre mais alta, né? Pô, se eu vi o Miller, se eu vi o Raí, Palinha, o Careca eu vi muito pouco no São Paulo, não lembro bem, né? Mas se eu vi todos esses caras, se eu vi um Rogério Ceni, como é que eu vou me contentar com os jogadores que a gente tem hoje? Tudo bem, uma questão geracional. Isso daí, o futebol mudou, né? É outro mundo, é outro futebol, outro nível. Sou até meio saudosista. Não, no meu tempo era melhor, na minha época era melhor. Tudo bem. Mas é inegável. Você pode ter 15 anos assistindo esse vídeo, você pode ter 20, pode ser muito mais jovem que eu, ou da minha idade, mas eu acho que é inegável que, assim, os jogadores que a gente tem hoje no São Paulo, na sua maioria, não estão no nível que esse clube merece, né? E por que chega nesse ponto? Porque a gente vai, circula, vai criticar várias coisas aí, mas a gente vai cair sempre no mesmo ponto, que é a forma com a qual esse clube é gerido. E eu não vou fazer esse vídeo aqui gritando, batendo na mesa, né, fazendo gritaria, porque esse vídeo não tem roteiro nem nada, é só um desabafo aqui mesmo. A gente tá cansado de ver a mesma coisa, né, cara? A gente tá cansado de ver as coisas se repetirem e da gente falar a mesma coisa o tempo inteiro. Mas eu acho que vale a pena a gente ficar falando a mesma coisa, porque a gente precisa incomodar, a gente precisa bater nessa tecla várias e várias vezes, sempre que for possível. Porque enquanto São Paulo tiver gente desqualificada comandando o clube, isso em todos os níveis, todos os níveis. Você tem até gente boa lá, você tem gente honesta, você tem pessoas que querem fazer diferente, mas que elas são engolidas por um modelo que não deixa elas opinarem, não deixa elas tentarem fazer alguma coisa. E de verdade, tem muita gente competente lá dentro, sim, muita gente que é honesta, que tem boas intenções, mas elas não têm voz, elas não conseguem. Elas não vão chegar lá e mudar tudo. Porque o São Paulo é corrompido, o São Paulo é um lugar que está carcomido por dentro. É um modelo falido, né? E eu sempre falo isso na arquibancada, eu não sei como até hoje esse clube não caiu de divisão, não foi rebaixado até hoje. É porque o São Paulo realmente é muito grande. Porque outros clubes, por muito menos, já caíram, né? E o São Paulo tá ali firme, ainda resistindo a corruptos, a pessoas que fazem coisas erradas, a muita gente que suga dinheiro do clube, muita gente que saqueia o clube, né, internamente há anos e anos e anos. E a gente vê, né, em tudo isso, cara, em um espaço de 20 anos, o São Paulo sair do topo do mundo, campeão do mundo contra o Liverpool, onde a gente imaginava, e a minha sensação na época, eu tinha meus 25 anos, eu lembro que eu falava assim comigo mesmo, né, para não soar arrogante para os outros, mas eu falava, caramba, se o São Paulo fizer tudo certinho, do jeito que tá fazendo, o São Paulo vai se manter no topo por tanto tempo que ninguém vai chegar perto. Porque o São Paulo conseguia resolver as coisas ali do jeito que precisava, tinha coisas erradas, sim, mas o São Paulo sabia resolver. Só que o ego, a vontade de ter poder, a soberba de muita gente, destruiu esse clube. Hoje o São Paulo que a gente vê aí, ele não é nem perto, né, nem sombra. Então o São Paulo que me fez ser torcedor, do São Paulo que me deixou mal acostumado, né? Mesmo quando o São Paulo não tinha ganho os mundiais, o São Paulo era um clube que sempre estava ali brigando por títulos aqui no Brasil, no estado. É um clube respeitado, um clube que, pô, foi pioneiro em tudo. São Paulo construiu o maior estádio particular do mundo, o Morumbi. São Paulo foi o primeiro a ter um centro de treinamento. São Paulo foi o primeiro a ter um programa de sócio-torcedor. O São Paulo resolvia as sujeiradas, os erros, as coisas erradas dentro de casa. Era uma empresa mesmo. E hoje a gente tem gente tão desqualificada, cara, tantas situações, assim, que eu não sei nem por onde começar. E a gente vê aí, olhando para o momento atual, esse clube enforcado e refém de algumas situações, né? Quando que eu ia imaginar? Às vezes eu fico pensando, que nem eu vejo aquele filme De Volta para o Futuro, né? Se tivesse uma máquina do tempo que eu pudesse voltar no passado, como é que eu ia imaginar eu lá com meus 25 anos, comemorando um título mundial em cima do Liverpool?
que o São Paulo ia estar refém de um Arboleda, por exemplo. O jogador ia simplesmente sumir, ir embora, e depois voltar e ainda querer multar o clube exigindo que ele fosse reintegrado. E muita gente ainda querendo que ele volte